Oi, 23 de maio de 2026, um sábado exatamente às 11h03 e eu liguei a câmera pra gente conversar sobre uma coisa que eu amo de paixão, que é caderno. Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu já falei muito sobre esse tema aqui de diversas formas, seja no blog, no YouTube, no podcast. E em 2022 eu contei uma história que foi sobre o dia em que eu atendi a um desejo, esse desejo que a gente sabe que não tem, mas que é motivado a ter por conta de consumir muito conteúdo de papelaria na internet. Então, naquele ano, 2022, tinha um caderno que era muito comentado na internet, que era o Caderno Criativo da Cícero. E aí, eu vi essa capa aqui, gente, que é linda, que é uma capa pôr do sol. E eu falei, eu preciso ter esse caderno, porque eu amo pôr do sol, é o momento favorito da vida. Amo fotografar pôr do sol, que sempre tem alguma coisa diferente. E nossa, essa capa é simplesmente perfeita. E aí, num período aí de TPM, né, enfim, hormônios, eu fui lá e cometi essa compra. Na época eu nem precisava ter um caderno, muito menos esse caderno que lembra o fichário, mas não é um fichário. Só que, gente, foi uma das melhores compras que eu fiz, porque aí a partir daquele ano eu testei um formato de usar um caderno por ano. E ficou. Tem o de 2022. Cadê? Deixa eu pegar aqui certinho. Tá? E tem aqui até a, o adesivozinho que eu coloquei em 2022. E tem o de 2023, que realmente foi quando eu usei mais, assim. Chega, ele tá bem gordinho, né? E eu usei bastante. E na verdade eu comecei sim a usar com essa capa, só que a praticidade do argolado é justamente mudar de capa. E como essa capa aqui é a minha favorita, e ela já tá meio destruidinha também, eu falei assim, não, eu vou mudar para outras capas, que foi essa aqui, né? E essa outra aqui, que na verdade essa é da Ótima e essa é da Cícero, porque eles agora são cadernos de arquivo. E eu deixei a minha capa favorita, que é a capa do pôr do sol, como uma capa para eu usar, né, quando quisesse. Então aqui na verdade só tem refil, folhas novas que eu ainda não usei. Beleza, nesses 2 anos eu realmente usei esse caderno com aquela ideia simples de ser um caderno para tudo, né? Inclusive o marketing da Cícero vende o caderno como suas coisas, todas as suas coisas em um só lugar, e realmente funcionou em 2022 e em 2023. Só que em 2024 eu entrei no doutorado. E eu acredito que pela motivação e um pouco de ansiedade de viver um momento novo na vida, eu olhei para esse caderno e disse assim: não vai funcionar. Não é o que eu quero. E eu mudei tudo. E eu passei a usar, eu usei durante todo o primeiro e o segundo ano do doutorado, esses cadernos aqui, que são chamados de brochurão. Tem da Jandaia, tem da Tilibra e Jandaia e Tilibra são as marcas que eu tenho aqui. E eu usei com a ideia de ter um brochurão para cada disciplina do doutorado. Então, cada disciplina que eu cursei no doutorado, tanto as optativas quanto as obrigatórias, eu tenho aqui. E durante o período, né, de disciplina, eu também tinha um desse aqui para ser o diário de tese, né? Geralmente, na época da disciplina, a gente não pensa muito na nossa tese. Mas eu quis separar um desse aqui, um brochurão desse, para poder é, caso surgisse alguma coisa da tese, eu tenho um lugar específico para anotar e não ficar naquele coisa onde eu anoto. Então, eu tenho alguns cadernos brochurões aqui, eu acho que talvez uns 6 cadernos, todos relacionados ao doutorado e estão na minha estante. E a partir do momento que eu precise, né, de um material específico, de uma disciplina, eu sei exatamente o que é, porque eu comprei de capas diferentes. E aqui tem o sumário, né, que é justamente o que tem no caderno. E eu fui colocando tudo, gente. Fui fazendo anotações de aula. É, aqui tem o cronograma da disciplina. Opa, o cronograma. Depois eu vou colar. O cronograma da disciplina. Anotações de textos que eu li.
E uma coisa muito interessante, que na verdade, um dos motivos principais, né, que me fez voltar a esse caderno aqui, foi porque eu queria muito algo sem distração. Quando eu comecei a estudar os textos do doutorado, eu tive uma dificuldade imensa de manter a atenção no que eu estava lendo. Os textos eles já são complexos e eu estava, né, motivada, ansiosa para aquele novo momento na minha vida, então eu estava com a atenção muito baixa. E eu falei assim, olha, já sei o que eu vou fazer. Eu vou me livrar de distrações, eu não quero me preocupar com o tipo de folha, com o tipo de caderno, e vou comprar um caderno simples, normal. Vou, inclusive, parar de usar ferramentas digitais, ou seja, eliminar as distrações, e voltei para o básico que funciona. Um caderno simples, pautado, né? Basicamente um caderno de redação, com capas simples. Essa aqui depois eu acabei até encontrando capas bem bonitas. Mas vocês sabem que esse brochurão aqui geralmente são por cores. Então, preto, amarelo, lilás, cores simples, né? Sem capa, assim, sem coisas muito bonitas. E funcionou demais, gente. Era eu, texto impresso, esse caderno, caneta, grafite e um marcador de texto. E funcionou muito, me ajudou muito a voltar a atenção e a concentração, certo? O básico ele ainda funciona, tá? Caderno de disco, caderno angolado e todas as... Cara, o básico ainda funciona, sabe? E me ajudou muito, foi o que realmente me fez voltar a concentrar totalmente na leitura, nos estudos na época. E eu sou muito grata pelo brochurão. E hoje eles são um dos meus formatos favoritos de caderno. Eu sei que se por algum momento novamente eu passar por um período de grande desatenção, voltar pro básico com esse caderninho aqui é maravilhoso. E, gente, ele tem um tamanho perfeito, tá? Porque ele não é uma 5, ele não é uma 4. O tamanho é 20 por 27, então é um tamanho razoável. Eu preciso de espaço, eu gosto de espaço, apesar de eu amar a 5. Então, durante o período do doutorado, nos 2 primeiros anos, eu usei muito. E aí as disciplinas acabaram, certo? E agora o foco é somente a tese. E aí eu falei, caramba, eu preciso de um lugar específico para minha tese. E uma das primeiras coisas que eu pensei, confesso, não foi o argolado, foi justamente cadernos A5. Eu nem tenho aqui, não separei o modelo exato que eu peguei, mas caderno A5, né, gente? A famosa caderneta Moleskine, que não é bem Moleskine, porque Moleskine é uma marca, mas a gente conhece como Moleskine, né? O A5. E aí eu lembro que no início desse ano de 2026 eu separei muitos cadernos A5 e até cheguei a compartilhar com as meninas, né, que algumas pessoas acompanham aqui, que é a Marina, a Lê e a Camille, né? Vou deixar até os links dos canais dela aqui no YouTube. Também tem a Dava, mas a Dava não tem YouTube. Eu compartilhei com as meninas. Meninas, acho que finalmente chegou minha era 5. Porque eu amo esses cadernos assim, que eu acho que é o caderno que a gente mais encontra variedade. A gente sempre vai em qualquer lugar e acha um caderno lindo assim, né? E eu falei, olha, minha era 5 chegou. E eu acabei separando. Só que assim, eu sou uma pessoa que eu tenho, né, diversas atividades na vida e eu também tenho, eu sou assim, múltiplos interesses. Múltiplos interesses, vários projetos e tudo mais. E aí eu acabei, no início do ano, separando basicamente um caderno para cada projeto, barra área da vida. Na hora de escolher foi maravilhoso, porque eu falei, ai meu Deus, eu vou poder escolher cadernos lindos e maravilhosos para me atender. Enfim, vou colocar a foto aqui da pilha para vocês verem o que rolou no início do ano, desse ano de 2026. Mas assim, tudo é teste, eu acredito que vale a experiência. Eu não tenho problema nenhum de começar um caderno e não terminar. Pra mim é uma ferramenta que me é útil e eu vou usar enquanto me for útil. Eu também gosto de coisas bonitas, eu sou muito ligada à estética, então sim, eu quero coisas bonitas, eu quero folhas interessantes, eu quero ter uma experiência, tá? Não é só consumo pra mim, é também experiência. E aí eu escolhi os cadernos lindos e fiz uma pilha maravilhosa em 2026. Só que na prática isso começou a me dar agonia. Eu comecei assim, nossa senhora do céu, tem muito caderno. E aí, no dia a dia, né, no prático, na experiência real, vivida,
eu comecei a ver que aquilo ali estava meio muito separado, né? E que sim, os cadernos, que eu chamo de cadernos dedicados ou cadernos temáticos, eles são bastante úteis, mas naquele momento, no momento que eu estou hoje na minha vida, eu não precisava utilizar cadernos dedicados para cada coisa que eu tinha. E eu senti muita necessidade de ter tudo junto. E isso aconteceu em um dia simples em casa, que eu estava fazendo as anotações em um caderno específico de um projeto e eu senti falta de folhear as anotações que estavam em outro caderno. E aí eu falei, caramba, eu queria muito que esse caderno estivesse aqui agora comigo. Que bom que eu tô em casa. Que aí eu posso simplesmente levantar, ir na estante e pegar. Mas aí isso me veio um estalo e eu falei assim, nossa, eu acho que eu consigo fazer isso, ter espaços dedicados para cada área, cada projeto da vida, em um só lugar. E aí eu lembrei do meu amigo maravilhoso, o caderno argolado da Cícera, que não é fichário, é um caderno argolado, com essa capa lindíssima, que não é de pôr do sol, mas é uma eclipse, e toda a galáxia, e todo o universo, né, para ir conectar com o universo que é de abas abertas na minha cabeça. E aí, exatamente sobre ele, estou de volta depois aí de 2 anos longe de 2026, estou aqui de volta com um caderno que eu costumo dizer que deu certo por aqui. Primeiro o tamanho, gente. Eu acho um tamanho maravilhoso. Eu gosto muito do A5, certo? Só que eu gosto de espaço. E eu gosto muito da ideia de que eu vou ter. Pelo menos eu vou conseguir usar um caderno desse por uns 6 meses, tá? O interessante, obviamente, de ser um argolado é que depois de um trimestre ou de um semestre eu posso tirar as folhas daqui e escolher uma outra capa como arquivo, que é justamente o que eu fiz, né, com 2023 e 2022. E aí, ele já tá gordinho, né, mas a gente tá quase terminando o semestre, e aí eu vou tirar algumas coisas aqui quando o semestre virar, mas vou continuar. E aí eu quero mostrar pra vocês como é que eu tenho organizado ele, né, e sim, eu estou utilizando literalmente minha cabeça com várias abas abertas. Mais especificamente, eu tenho aqui 4 abas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma primeira aba, vou abrir o caderno, é uma aba de planejamento. Eu tenho aqui, não sei se vai focar, porque eu tirei o foco automático desse aqui, ó, dá para vocês lerem, né? Planning. Esse adesivo veio, eu comprei na Shopee, é uma cartela de adesivos para um planner argolado, um outro planner argolado que eu tenho aqui. E aí, enfim, cabe em qualquer aba, e aí eu coloquei aqui. Porque agora, no segundo semestre, eu estou, né, separando uma aba específica para os planejamentos. Planejamento do mês, planejamento da semana, né? Tem inclusive aqui, ó, planejamento de maio, separado por área da vida, projeto. Só que aí, o que acontece? Eu fiz isso aqui muito no espontâneo. Eu peguei, legal, né, gente? Eu peguei o folha solta e falei, cara, eu preciso, pra maio, eu preciso fazer listas das coisas que eu tenho que fazer de cada área aqui. E acabei pegando folhas, né, assim. E aí eu comecei a escrever, falei, vou decorar. Decorei. E falei, quer saber, eu vou criar uma aba aqui no meu caderno argolado de planejamento, porque eu tenho usado, gente, eu posso falar depois pra vocês, eu tenho usado uma agenda, tá até suja aqui, porque eu realmente uso, tá? Essa agenda, na espiral da Cícero, diária 2026, né? Mas ela tem espaço somente diário, né? E aí esses planejamentos, que são planejamentos mensais, semanais, o mensal eu tenho feito assim nessas folhas e o semanal eu tenho feito em post-its maiores. Olha aqui. E colocado aqui no mural. Deixa eu pegar pra vocês verem o mural. Esse mural eu comprei na Libiscuit, tá? E aí ele fica aqui do ladinho, bem do lado do meu computador. Toda semana eu atualizo esse post-it, tá? E aí eu vou mostrando. Vou mostrando não. Aí eu vou, né, visualizando ali as prioridades. Só coloco as prioridades mesmo de cada semana, né? E aí vamos lá. Então essa é a primeira aba, é uma aba de planejamento. A segunda aba, ela é uma aba
de pessoal. Olha aqui, tá? E o que tem nessa aba pessoal? Eu escrevo justamente coisas relacionadas aos projetos pessoais. Então, por exemplo, aqui é um logcut. Esse logcut é tudo que eu consumi no mês relacionado a livros, séries, né, filmes. Aí eu vou escrevendo, inclusive é daqui que surge os posts do blog e agora, né, os roteiros, os guias dos nossos vídeos aqui no YouTube. E aí eu vou anotando tudo, então, conteúdo que eu vejo na internet, coisas que eu leio, né? Diário de leitura, diário que eu chamo de diário cult, filmes, séries, músicas interessantes. Olha aqui, esse aqui eu escrevi no Word, depois imprimi, né? Que o legal também é esse. Eu tenho várias folhas aqui, eu vou deixar os modelos das folhas que eu compro. Tem as folhas da Cícero, mais recente eu achei essa folha aqui. Se eu não me engano, é da Libra branca, foi indicação das meninas, de Marina, se eu não estiver enganada, que aí eu faço impressões, e aí daqui a pouco eu vou até mostrar. Tô lendo Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, e tenho feito uma sumarização aqui, ó. Então, aqui planejamentos aleatórios, um projeto de estudo pessoal que eu tô fazendo, então vou escrevendo sobre isso. Então, essa aba pessoal é justamente esses projetos, Clube do Livro, leituras, crônicas, ideias de crônicas. Uma outra aba é a aba que eu coloquei como work. E eu uso a capa na frente da aba como um painel também, tá vendo? E coloco post-its. Aqui tá a abinha work, que é o meu trabalho como pesquisadora. Neste momento, como eu falei para vocês, tese, né? Muito focado na tese. Então, vou aqui folhear rapidinho para vocês. Aqui tem leituras da tese. O legal do argolado é que eu posso, inclusive, colocar folhas, né, menores. Então, aqui a folha A5 cabe aqui também, né? Só fazer o furo ou então comprar pronto. Então, aqui anotações de leitura que eu tenho feito, né? E uma coisa legal que eu quero mostrar, que eu falei pra vocês que eu faço a impressão, é isso aqui, ó. Eu vou reler o texto Experiência e Pobreza, dois textos, né? 2 capítulos do Benjamin, que é Experiência e Pobreza, e o narrador já li há um tempo, só que eu vou reler agora com esse olhar da tese. E aí o que eu fiz? Imprimi na folha do Criativo e coloquei aqui para poder fazer a leitura aqui e já deixar também as anotações aqui. Eu fiz isso também com outros textos. Tem uns artigos aqui da Olegária, que é da Olegária não, gente. Da Olgária, desculpa. Olgária Matos, que é uma pesquisadora brasileira. E aí já tem aqui os textos dela. Já diria Olegária. É porque Olegária e Olgária, né? Dá no coisa. Então, tenho usado também um caderno nesse sentido, que foi uma coisa também que as meninas me deram uma dica, né? E aí, a próxima aba, que é a última aba, é uma outra aba também de trabalho, mas aqui do trabalho como professora, né? Enfim, planejamentos de aula, estudos, atualizações. Nesse primeiro semestre, eu fiz a abertura do semestre de Sistemas de Informação e de Administração, que o tema foi a IA. E aí eu falo da inteligência artificial generativa a partir da perspectiva da educação midiática. E eu fui ler, fui estudar, fui me atualizar, já tenho um conhecimento, alguns cursos, mas, enfim, é um assunto, né, gente, que muda, toda hora tem uma novidade. Então, eu fui estudar, né? Fui estudar e aí eu fiz as anotações, né? Aqui eu comecei, inclusive, a fazer as anotações em um A5, depois eu tirei do A5, furei e coloquei aqui, ó, né? E aqui vou lendo as coisas e escrevendo. E uma coisa interessante também foi que nessa época, que foi lá em março, tinha saído que várias universidades brasileiras tinham definido, né, o uso da inteligência artificial, manuais, né, GTs, né, grupos de trabalho. E aí saiu aqui na folha, e aí eu fiz a impressão, inclusive na época eu fiz no A4, porque ainda não tinha aquela folhinha menor, né, do argolado criativo, mas eu fiz a impressão, depois eu dei um jeitinho de encaixar aqui, né, por isso que eu falo, o argolado cabe tudo.
E aí tem, o que acontece, né? Vocês que são professoras, que me acompanham, principalmente professoras universitárias, que é o meu caso, sabe que a cada semestre a gente muda de turma, né? E só que o que eu vou fazer é, durante 2 anos, né, eu utilizei os argolados, vou pegar aqui novamente para mostrar para vocês, anual, né, 2023, 2022, né, os maravilhosos aqui. A partir desse ano de 2026, a minha ideia é a seguinte: eu vou sim ter um único caderno, certo? Que é esse que está me acompanhando aqui, durante todo o ano, com essas abas, sempre criando novas abas se for necessário, como eu criei a de planejamento aqui. Mas eu quero ter, na real, na minha estante, capas dessa aqui como arquivo barra referência. O que isso significa? Significa que, por exemplo, eu vou pegar essa capa que eu tenho aqui extra, que eu amo, e vou fazer uma etiquetazinha aqui e colocar professora. E aí, a cada ano, né, inclusive depois eu vou fazer isso com 2023 e 2022, eu vou tirar daqui, da aba de professora, as anotações que eu fiz e vou arquivar nesse argolado temático dedicado a essa área da vida professora, enquanto ele couber. Estufou, ficou que nesse 2023 mesmo, que não cabe mais nada, aí eu vou, compro uma outra capa e começo o segundo volume de arquivo referência desse grande projeto, né, de trabalho que é a docência. E eu farei o mesmo com o Diário CUT, que são as anotações de livros, filmes, séries, música e conteúdo, né, que tem uma aba específica aqui, que eu coloquei como a etiqueta de pessoal, né, e farei também com a tese, né, a tese a cada ano, ou enquanto não couber aqui, eu vou, né, até o final dela, 2028, eu vou fazer também esse esquema. Então, ao final, eu vou ter, né, na minha estante, esses cadernos enfileirados, muito lindos, né? A lombada é lindíssima, por sinal. Ainda bem que eu tô malhando, viu? Porque eles estão pesados. Assim, ó, sabe? De ladinho, bonitinhos, né? Na minha estante, junto com os meus livros. E aí se transformam em diários de aprendizados, né? Livros de aprendizados meus, não mais relacionados ao ano, mas por projetos, né? De vida, digamos assim, né? Porque a docência, para mim, é trabalho, mas é vida e trabalho, né, gente? Somos uma única pessoa exercendo vários papéis, não é isso? Então, esse é o caderno que deu certo para mim. Nossa, gente, eu tô muito contente. Eu uso outros cadernos, uso a 5 ainda, tá? Depois, em outro momento, eu compartilho com vocês os outros cadernos que eu tenho, mas são cadernos mais pessoais, relacionados ao autoconhecimento, à escrita e tal. Esse caderno aqui é um caderno basicamente, de registro, de estudo, de assuntos que eu tenho interesse e que, para mim, mostram também muito sobre mim, né? Também, de certa forma, é um autoconhecimento, né? Um processo de autoconhecimento muito guiado por uma vida criativa, intelectual e cultural, que são coisas que fazem parte de mim, a parte de quem eu sou. Então, é isso, né? O clima já está até mudando aqui, tá nublado. E para mim tem sido muito gostoso voltar a fazer isso como algo muito tranquilo e divertido. E eu volto. Beijo, até mais.